Olá, eu sou Diego Mariano, este é o nosso curso de desenvolvimento web com Bootstrap 5 e nesta aula nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre a parte de layout. Nós vamos ver o chamado Box Model, modelo de caixa, que é a forma como o HTML, CSS, eles lidam com cada elemento da nossa página, né? Então, no nosso código-fonte aqui, nós temos uma página que ela foi construída com o básico do Bootstrap, então nós temos o link aqui, e nós temos esses componentes que eu vou até apagar aqui, que foi de uma aula passada, mas eu vou apagá-los porque nós vamos começar do zero, ok? Esse aqui é o template básico, né? E nós vamos então avaliar como que o Box Model é lidado no Bootstrap, né? A primeira coisa, nós vamos aqui criar aqui um elemento qualquer, né? Uma div, né? Só para ser uma div container, ok? Para facilitar a nossa visualização, e aqui dentro nós vamos colocar os elementos. Qual vai ser o primeiro elemento que eu vou colocar? Eu vou criar uma tag P, ok? Vou colocar um texto. Olá, mundo. Ok? Nesse texto, deixa eu até aplicar uma class para ele ficar grande, né? Class display 1, para ele ficar bem grande, ok? Então nosso texto está aqui. Para a gente visualizar onde que ele está, vou dar uma class nele aqui, bg warning, né? Para ficar bem claro que o nosso texto está aqui. Então a tag P ela vai ocupar todo o bloco, ok? Então esse é o espaçamento que ela vai dar. Bom, o Box Model ele se refere à forma como os espaçamentos eles são dados para cada elemento do Bootstrap. Né? Usei P, eu posso usar uma tag span, né? Que uma tag span não vai ocupar a linha inteira. Pronto, ok. Fica mais fácil da gente visualizar com uma tag span. Então vamos inspecionar elemento aqui, porque a gente tem que dar uma olhada aqui no HTML. Deixa eu só sair desse modo celular. Ok? E aqui na guia de estilos, aqui do lado direito, a gente vai descer um pouco. Tem um código que eu coloquei para ficar atualizando. Deixa eu atualizar a cada 10 segundos. Para a gente dar uma olhada aqui embaixo, ó, nos espaçamentos desse elemento. Então aqui embaixo nós temos o conceito de Box Model. Então nós temos a caixa, né, que representa o nosso elemento. Tá irritando isso aqui, deixa eu comentar essa linha. Ok? Então nossa caixa está aqui, tá bom? Nosso elemento está aqui. E percebam que aqui nós temos as três principais propriedades do Box Model. Que propriedades são essas? Primeiramente é a propriedade padding, né? Então, onde está alto aqui se refere ao conteúdo desse elemento, né? Então, o elemento, né, é uma tag span e o conteúdo é essa frase aqui, olá mundo. Então, o elemento está aqui, ó, alto. Então, que é o tamanho dele, automático, que é o tamanho definido com base no tamanho do elemento, ok? Nós temos aqui o padding, né? O padding a gente chama de margem interna. Na verdade a tradução seria preenchimento, né? Mas por que margem interna, né? Então, margem interna porque nós temos aqui a borda. A borda, como o próprio nome já diz, é aquela linha que vai sobrepor um determinado elemento, né? Então a gente não tem borda aqui, esse tipo de elemento não tem borda. Um elemento que tem borda por padrão, por exemplo, formulários, né? Então formulários vão ter bordas. Mas nos casos que a tag span não tem borda. Bom, vamos então usar algumas classes do Bootstrap para a gente alterar. Por fim nós temos aqui o elemento margem, né? Que é a margem externa. Essa margem externa depende de outros elementos. Ok? Então vamos lá. Para a gente visualizar o que está acontecendo, eu vou então primeiro começar com o elemento central, né? Que é a borda. Então vou clicar aqui e vou digitar a class border, ok? A class border vai inserir uma borda no nosso código. Não é uma borda visível, não é uma borda muito visível, né? A gente só consegue visualizar ela aqui por padrão, porque o nosso inspecionar está ativo e a gente vê que ele aplicou uma classe de borda aqui, né? Uma propriedade de borda. Mas a gente pode deixar essa borda mais clara. Para a gente deixar essa borda mais visualmente, não claro de cor, né? Mas visualmente mais perceptível, eu vou aplicar a classe border e eu vou aplicar uma classe de cor, né, que a gente já aprendeu nas aulas passadas, por exemplo, border primary, que vai alterar a cor para azul. Eu posso também alterar o tamanho dela, coloco border e coloco, por exemplo, 5. Nesse caso, border pode ir de 1 até 5, né? Nesse caso aqui eu botei border 5 e aí a gente consegue visualizar essa borda ficou um pouco mais claro da gente ver. Vou até aumentar um pouco a tela.
Tá vendo que ele está perdendo um pedaço aqui da borda? Quer dizer que ele está alinhado exatamente na ponta aqui, né? Então, algumas coisas estão para cima. A gente vai conseguir ver quando eu aplicar as outras propriedades, que são as propriedades padding e a propriedade de margem, né? Então, vamos começar com a margem externa, né? Em Bootstrap, a propriedade margin, ela vai ser aplicada pela classe M, ok? E aí eu vou colocar M e um tamanho. Como assim um tamanho? O tamanho ele vai de 0 a 5. Se eu tenho margem 0, que é o padrão dessa tag, ele não vai fazer nada, não vai aplicar margem nenhuma. Mas se eu tenho, por exemplo, margem 5, que é a margem máxima, olha a distância toda que ele vai aplicar. Ok? Então, ele aplicou... na verdade a gente não visualizou porque essa margem... eu não tenho elemento antes, né? Margem 5, border 5, deixa eu ver... Deixa eu aplicar uma classe P aqui. A gente precisa de uma classe P aqui. Agora a gente vai ver. Não vimos ainda. MT5. Não, a classe span não vai ser... Não é indicada pra gente ver isso, né? Então, vamos tentar uma outra classe. Vamos usar P mesmo? É o que tem, né? Então vamos usar a classe P. Só para a gente poder visualizar isso direito, ok? Então, vai ocupar a linha inteira, mas um risco que a gente vai ter que ocorrer, que a gente vai ter que tomar, que a gente vai ter que passar por ele, né? Então, a gente está vendo aqui, eu apliquei a classe P, né? A classe P é a diferença da span, que o P ele é uma classe que vai exibição de bloco, né? Então, ele vai ocupar uma linha inteira. Bom, então, nesse caso aqui, nós vamos aplicar a margem, né? A margem é dada pela classe M. E se eu coloco M5, olha só, ele aumentou a margem tanto para o topo quanto para o lado esquerdo. Mas ele também aumentou para o lado direito e para baixo. A gente vai ver isso simplesmente passando o mouse por cima, ó. E ele vai me mostrar quais são as margens que ele está aplicando, tá vendo? A parte em laranja. Então, se a gente for aqui embaixo, olha só, a gente vê que ele deu uma margem de 48 pixels, ok? Para os 4 lados, ó. A borda, a gente definiu como borda 5, né? Que é o máximo que o Bootstrap permite, ok? Borda 5. E a gente não aplicou o padding ainda, que é o preenchimento interno. Para a gente aplicar o padding, a class de padding, obviamente, como a margem é M, padding é P, né? O preenchimento é P. P5 vai dar o maior preenchimento possível. E olha só por que a gente chama de margem interna. Porque olha só, essa margem foi aplicada dentro do elemento, né? Então, para dentro do elemento, então nós conseguimos ver que o espaçamento acima, né, com a cor de fundo, é visível, né? Então, a gente pode ver que ele aplicou a mesma margem aqui, 48, 48, ok? Então, a gente pode testar outros tamanhos, né? 4, por exemplo, vai ser um pouco menor, tá vendo? Reduz um pouco, ok? A gente pode também alterar qual lado que eu quero exibir borda, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma borda aplicada a todos os elementos. Mas e se eu quiser aplicar uma borda só a um elemento, né? Como é que eu faço? Então, vamos aproveitar o padding aqui. Então, eu quero aplicar o padding só ao topo. O padding topo é T. P, T. Então, eu vou colocar PT5, ok? E aí, quando a gente fizer isso, vou ativar de novo o meu atualizador. Pronto. Olha só. P5, PT5, ele altera a borda para o topo. Se eu colocar PB5, é a parte de baixo, né? Bottom, tá vendo? Se eu coloco PS é de start, então é a posição do lado esquerdo. E PE é do lado direito, né? O E é do lado direito, a gente não tá vendo, mas eu vou alinhar à direita aqui pra gente ver com text end, né? Não é text right, ok? Text end, ele vai alinhar direito, né? A gente pode remover essa propriedade aqui, ó, para 0, e vocês vão ver que ele vai colar ali do lado direito, né? Que é o end, é o final. Se eu coloco 5, ele aumenta. Então, essa mesma propriedade eu posso aplicar o M também. Então, MT0, por exemplo. Ele vai colar o meu código no topo, né? Então, ME5, né? Então ele vai dar uma margem para o final, a margem esquerda, né? Posso também alterar os dois lados ao mesmo tempo. Para alterar os dois lados ao mesmo tempo, eu vou aplicar a propriedade MX, né? Que é o eixo X. Então estou alterando o eixo X.
Do lado direito, do topo e para baixo inferior também eu posso aplicar MY, né? Então, com isso a gente consegue alterar as propriedades de margem, né? Então, esse foi a nossa aula, a gente viu como alterar as margens, como a gente altera o preenchimento e como a gente altera a borda com o Bootstrap. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, a gente se vê na próxima aula, até mais!